Direto da redação. Recentemente, os Estados Unidos, as forças especiais dos Estados Unidos entraram na Venezuela, sequestraram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, levaram para Nova York, onde estão sendo submetidos a um processo, a um julgamento sobre determinadas acusações assim muito controvertidas. E nesse contexto emerge o que os analistas eles têm chamado da doutrina Monroe 2.0, na qual o governo Donald Trump ele reafirma a América Latina como área de influência exclusiva de Washington, assumindo sem maiores constrangimentos uma lógica de poder colonial, onde ele falou isso textualmente. E eu tenho o prazer de acolher aqui no estúdio View Digital, virtualmente, direto de Nova York, o doutorando de uma universidade de Nova York, o André Nascimento, que é colunista também do Portal View, do Diário da Guanabara. A gente vai conversar sobre esse tema e até sobre uma ótica interna também dos Estados Unidos e como ele vê esta temática com relação às eleições na América Latina. André, prazer tê-lo aqui, participando aqui dessa entrevista. Obrigado, Roberto, por me receber. Perfeito. O André, você aí dos Estados Unidos tem um acompanhamento, tem uma visão privilegiada. Por sinal, o Nicolás Maduro, que é o presidente sequestrado na Venezuela, ele está em Nova York. Tá? E nós estamos diante aí de uma geopolítica, uma transação geopolítica extremamente traumática. E talvez é um momento histórico também, em função de algumas iniciativas que alguns países têm adotado para manter o predomínio, especialmente os Estados Unidos. Como é que você analisa esse momento de transição, contextualizando isso aqui com a América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, onde alguns países eles já deram assim uma volta à direita, né? Transformaram, se alinharam à política externa dos Estados Unidos. Sim, são muitos pontos, Roberto, e eu gosto muito que você começou utilizando a palavra sequestro, né? Porque o que aconteceu com Maduro, inclusive a mídia americana tem utilizado a palavra rapto, não, nem rápido, a prisão, a captura ou a prisão do Maduro, o que não é verdade, né? Porque é um sequestro, é uma forma ditatorial, é um controle sem base legal, porque não existe nenhuma aprovação para que um país possa chegar a invadir a outro país que não passe pela ONU. Ou seja, se a gente não passa por esse processo, por essas medidas, a gente não tem, então, nenhuma forma de lei internacional. Então, o que, para o nosso ouvinte brasileiro talvez entender, é como se a gente tivesse uma corte, um tribunal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, decidindo, então, que a gente devesse prender o presidente Milei, da Argentina, porque existem acusações que o Milei está trazendo drogas para o Brasil. Então, assim, a gente não existe legitimidade que essa corte, que esse tribunal da Barra da Tijuca pudesse intervir numa política externa, que a gente pudesse dar-nos direito, como o Brasil, a sequestrar ou a prender o presidente de uma outra nação. Porque existe a imunidade de um chefe de Estado. Inclusive, o próprio julgamento do Maduro está passando por essa dificuldade, né? Porque primeiro que a corte começou, então, esse juiz que tem 92 anos de idade, que está sendo juiz do caso, ele começa a não ter bases para conseguir continuar com o pleito de que Maduro estava envolvido com drogas, que o Maduro é o chefe da rede de drogas que tem trazido toda essa quantidade de cocaína, mas não apenas cocaína, mas também o risco tem a ver com eu não estou esquecendo o nome agora, mas com uma substância que tem sido completamente letal no uso da cocaína, né, no momento dentro dos Estados Unidos. Então, por conta disso, ele agora tem começado então a falar outras coisas, né? A defesa do Maduro tem utilizado a questão de que a corte não tem jurisprudência para poder lidar com o caso do Maduro. Mas com relação à América Latina como um todo, o que é importante é justamente isso, né? Que nós temos o Brasil e a Colômbia nesse momento sendo o muro
contra a extrema-direita nos Estados Unidos. Claro que a gente tem o México também, mas esses três países são os países que estão no centro total, nesse momento, de uma pressão para ter um retorno à direita. Por exemplo, a gente vê o tarifaço contra o Brasil, um tarifaço completamente injusto, justamente porque o Brasil ele tem um acordo comercial com os Estados Unidos favorável aos Estados Unidos. E justamente o tarifaço surge como uma forma de tentar apoiar o governo do Bolsonaro, né, para tentar judicialmente reverter a prisão do Bolsonaro. A gente tem também contra a Colômbia, toda essa perseguição, toda essa guerra aberta contra o presidente da Colômbia, o Petro. Nós temos também as invasões de bombardeamento do México nesse momento também, com a desculpa de bombardear os cartéis. Então a gente tem esses três países nesse momento, que são os três países que mantêm a esquerda, que são países hegemonicamente importantes. Nós temos três economias muito importantes da América Latina. O México como um parceiro comercial, desde o NAFTA, muito grande dos Estados Unidos. E nós temos o Brasil, que é o B do BRICS, né? Que tem inclusive gerado, como você falava no começo da sua apresentação, essa nova ordem mundial, inclusive, que tem que gerar o risco da desdolarização. Então, nós temos um processo muito importante nesse ano. Esse ano será um ano muito importante, então, ou para a política imperialista americana, que vai conseguir reverter toda a América Latina, ou pelo menos a América do Sul, já que o México não tem eleições, mas nós temos eleições na Colômbia em maio e no Brasil em outubro, pelo menos toda a América do Sul, talvez possivelmente para a direita. O André, na eleição desse ano, é isso que as pessoas elas não estão ainda elas não conseguiram alcançar. O que é que acontece? Quando os Estados Unidos fazem esse movimento na Venezuela, ele dá um certo ânimo à militância de extrema direita no Brasil para o processo eleitoral que está por chegar, que está por vir. Então, assim, isso pode ter sido um ponto de partida justamente para um recrudescimento futuro mais próximo às eleições de outubro deste ano que vai acontecer no Brasil. São eleições presidenciais, são eleições legislativas, e talvez você não esteja acompanhando muito nos Estados Unidos, que no Brasil aqui, tanto o bolsonarismo quanto o petismo, né, a esquerda, a direita no Brasil, eles já identificaram que tão importante quanto eleger o presidente, ou mais importante, vai ser a eleição legislativa para Senado e para presidente da República. Porque pelas características, peculiaridades do Brasil, você consegue amordaçar o executivo, você consegue controlar o executivo por meio do parlamento. Então a eleição parlamentar ela pode ser ali uma trincheira muito importante na questão do bolsonarismo, na questão da direita e também na pauta da esquerda. E o bolsonarismo ele tem se mostrado muito resiliente em alguns estados ainda. Exemplo, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, onde o governador é um ex-ministro do Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, no Paraná com o Ratinho Júnior. Então você tem assim, em Minas Gerais, que é um dos maiores colégios eleitorais, que é o Zema, que também é alinhado à pauta do Jair Bolsonaro, a pauta da direita. Então ainda há uma sobrevivência que precisa apenas de um sopro. E com essa questão aí da Venezuela, isso tem um impacto muito forte internamente para manter a chama dessa militância internamente aqui no Brasil, né? Então aqui eu compreendo como você fala essa questão de Colômbia, a questão de Brasil e esse enfoque que o governo Donald Trump ele dá à América Latina. Agora, com relação a você que está nesse momento aí nos Estados Unidos, está vivenciando internamente os Estados Unidos, nós vamos ter uma eleição também que é muito importante para o governo Donald Trump, que é a eleição de meio de mandato, é a eleição para o Senado e para a Câmara Federal, onde há uma ameaça do Donald Trump ele perder efetivamente uma maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Como é que você acompanha essa situação interna nos Estados Unidos? Os midterm elections que são a eleição de meio de mandato, né? Que a gente chama de eleição de meio de mandato, mas na verdade não é justamente eleição de meio de mandato, mas é uma eleição parlamentar, justamente como você comentava, sobre a importância do parlamentarismo para conseguir controlar, inclusive, né, o pulso do executivo. E o Partido Republicano sabe que, historicamente, o partido que está no poder perde a reeleição do meio do mandato. Isso é assim, isso historicamente, segundo os dados das eleições americanas, geralmente sempre acontece esse desbalanço para conseguir, inclusive, manter uma forma de um controle,
uma articulação equilibrada do poder. Então, por dados históricos, existe uma grande chance que isso se repita mais uma vez e que, então, que o Partido Republicano, que hoje tem maioria no Senado e hoje tem maioria no Congresso, perca essa maioria no processo das eleições do meio termo. Mas além desse dado histórico, existe também as pesquisas de opinião e o presidente Donald Trump, nesse momento, tem sido o presidente menos popular da história americana desde o presidente, ah, se eu não me engano, desde o presidente Truman. É, são muitos anos da história americana em que nenhum presidente teve uma popularidade tão baixa. E então, desse momento em que o Trump tem essa popularidade baixa, é quase que concreto que ele vai perder as eleições do meio de mandato. E, inclusive, ele já tem dado assim, indicações sobre a necessidade de ter essa eleição no meio de mandato. Inclusive porque o país está passando por conflitos internos, né? E, geralmente, também, a guerra é um fator que ajuda a popularidade do presidente. Apesar do Trump dizer que ele merece 8 Nobéis da Paz, porque ele terminou supostamente 8 guerras, mas também, objetivamente, ele começou mais guerras do que todos os últimos presidentes americanos. Então, ele tem comentado já nos bastidores sobre a necessidade ou não de se ter essas eleições, de que seria um ato muito ditatorial, de você cancelar as eleições para você conseguir manter a estabilidade do seu poder. E, além disso, ele também tem tomado o controle de setores burocráticos muito importantes, inclusive fazendo gestos em controle do Fed, que seria o Banco Central Americano, que é completamente independente. Ou seja, ele está trazendo uma instabilidade, inclusive, para a economia americana numa ordem geopolítica, porque atualmente o Tesouro Americano ainda é o investimento mais seguro dos economistas e dos investidores do mundo inteiro. O André, você está me dizendo o seguinte, que o Donald Trump ele quer invocar alguns dispositivos constitucionais para não promover a eleição, para assim, não promover a eleição de deputado e de senador este ano? É isso? Sim, 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 sim. Não existe nada confirmado, então isso ainda são apenas discursos, né, ou declarações que o Trump deu, que ele já deu algumas vezes, mas ontem, inclusive, ele volta a repetir isso, de que talvez ele volta a escrever isso, inclusive, no seu Twitter, sobre a importância ou não importância de se ter as eleições do meio termo, e que ele acha que não seria importante. E é interessante que, na verdade, nesse momento, a gente estava falando muito sobre a doutrina Monroe 2.0, ou a que a gente tem chamado nos Estados Unidos de doutrina Donroe, né, que é o imperialismo à la Donald Trump, mas a gente também tem uma política que está sendo muito ligado à axiologia do Trump. Então, o que ele acha é o que acaba acontecendo. O que ele acha que seja a meta ou a forma de se governar. Por exemplo, ele diz que ele não acha que a lei internacional deva ser aplicada sempre, que ele acha que ele deve seguir a forma de valores dele próprio. Ele não acha que a OTAN deva ser escutada na sua questão com a Groenlândia. Ele não acha que exista necessidade de negociar com a Venezuela e que pode trocar o presidente da Venezuela. Então, existem muitas políticas internas americanas que estão baixo a ordem da axiologia do Trump. E então, nesse momento, inclusive, dele dizer que ele acredita que as eleições possam ser suspensas, é uma forma que a gente pode ver, inclusive, movimentações de todo esse setor burocrático que ele tomou controle e que isso possa ser uma possibilidade. O André, e outra coisa também é que os Estados Unidos, nesse momento, ele se tornou assim, um território muito inóspito para as pessoas que trabalham aí, pessoas de outras nacionalidades, com essa perseguição do governo Donald Trump à imigração. A gente viu uma cena agora aí de um caso, recentemente uma mulher foi assassinada por agentes de segurança dos Estados Unidos, e isso deflagrou uma série de manifestações pelo país, em Minnesota e Nova York, o que tem também provocado um desgaste muito intenso ao governo Donald Trump internamente. Então, além de todo esse desgaste dos Estados Unidos internacionalmente, no contexto internacional, um aparente isolamento dos Estados Unidos no contexto internacional, você tem problemas internos também colossais que o governo Donald Trump não consegue resolver, não é?
Não, é interessante porque a questão contra os imigrantes ou contra os surge como a desculpa de ser contra os imigrantes criminosos, né? Que existia desculpa de que existiam muitos criminosos que estavam registrados, que não estavam registrados, estavam fugindo de gangues na América Latina, e ele torna, e todo mundo já sabia disso, né? Que ele torna muito rapidamente uma perseguição contra qualquer e todo imigrante. Só que como a população imigrante nos Estados Unidos é tão vasta, inclusive a gente chama por muitos aspectos, né? Que os únicos não imigrantes dos Estados Unidos são os indígenas. Então, acaba que muitas pessoas nos Estados Unidos acabam tendo correlações com imigrantes. Inclusive, a própria secretária de imprensa do Trump, o seu irmão tem uma esposa que acaba de ser deportada, uma esposa brasileira que acaba de ser deportada. Então, existe uma grande conjunção dos imigrantes dentro da vida americana. Pessoas que já estão aqui há muito tempo. E isso tem sido também uma grande caça às bruxas também, porque tem desestabilizado famílias, desestabilizado igrejas, desestabilizado. Mas o que é interessante, Roberto, que eu acho que tem desestabilizado inclusive o pensamento de direita, porque pessoas da direita que são donos, que são empresários, estão perdendo funcionários, pessoas do setor de hotel, de indústria, estão perdendo funcionários porque os hotéis estão virando lugares de incursões da polícia, da polícia migratória. Pessoas, por exemplo, hospitais, escolas, eles têm perseguido os. Inclusive, essa cena que você acaba de mostrar da Renee Good sendo assassinada pelo agente do ICE, o hospital em que ela foi internada, tentaram reanimar ela, os trabalhadores desse hospital foram deportados, foram presos para ser deportados. Então existe uma grande rede. Então, inclusive, os próprios americanos começaram a se importunar com isso, né, pela violência, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus cônjuges, começaram então a também ser vítima dessa violência, mostrando que a violência então quer dizer que não é apenas contra o imigrante, mas contra qualquer pessoa que possa se apresentar como uma ameaça ou como um opositor da política ou da posição do Donald Trump. Perfeito. Professor André, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa, aqui no Direto da Redação. Quero dizer também a todos que essa entrevista, os melhores momentos, estarão também aqui no YouTube, estarão no Instagram, no TikTok, vai subir para as redes sociais, também no Telegram e no WhatsApp do Portal View. Muito obrigado e uma boa semana aí nos Estados Unidos. Igualmente para você e para vocês aí no Brasil.